Vamos mergulhar em uma das visões mais assim dramáticas da antiguidade. É uma história onde reinos inteiros se chocam. E o futuro? O futuro não é revelado com palavras, mas com símbolos de animais em plena guerra. Então, para a gente entender o cenário, estamos no 3º ano do reinado do rei Belsazar. O profeta Daniel está ali, junto ao rio Ulai. E é exatamente ali, naquele lugar, que o véu entre o presente e o futuro meio que se rasga, sabe? Revelando uma série de eventos que, nossa, iam mudar completamente o rumo da história. E essa visão, ela não começa com palavras. Começa com uma imagem. Uma imagem super forte, violenta mesmo, de duas criaturas ali prontas para a briga. Olha só que aparece primeiro, um carneiro. E os detalhes aqui são fascinantes. Ele tem 2 chifres, só que eles não são iguais. Um é bem mais alto que o outro. E tem mais. O texto diz que esse chifre maior foi o último a crescer. Guardem essa informação, porque é um detalhe crucial. E o significado disso vai ficar bem claro logo mais. Esse carneiro, gente, ele é a força dominante da parada. Ele sai avançando com um poder que parece imparável, conquistando tudo o que vê pela frente. Nenhum outro animal, nenhum reino consegue sequer fazer frente à fúria dele. Ele simplesmente faz o que quer e vai ficando cada vez maior. Mas aí, de repente, o cenário muda completamente. Lá do oeste surge um desafiante novo, um bode. E olha, não é um bode qualquer não. Ele se move numa velocidade que parece sobrenatural, sabe? A ponto de nem tocar no chão. E ainda por cima, ele tem um único chifre. Um chifre bem notável, bem no meio dos olhos. Dá para sentir a tensão no ar, né? O bode não pensa 2 vezes. Ele se lança contra o carneiro com uma fúria total, movido por uma força assim tremenda. A batida vai ser feia, é iminente. E o confronto é devastador. Aquele poder todo do carneiro que parecia absoluto é simplesmente aniquilado. O bode quebra os 2 chifres dele, joga ele no chão e ainda pisoteia. Acabou. O reinado do carneiro chega a um fim assim, de repente e de forma muito violenta. Só que a história tem uma reviravolta daquelas. O bode fica super poderoso. Mas, bem no auge da força dele, quando ele parecia invencível, o seu grande chifre quebra. Simplesmente quebra, do nada, de forma súbita e totalmente inesperada. E não, a história não acaba por aí. No lugar daquele chifre quebrado, surgem 4 chifres novos. Eles não têm o mesmo poder daquele primeiro, original, mas eles crescem apontando para as 4 direções, sabe? Norte, sul, leste e oeste. O que já dá uma dica de uma divisão de poder. Imagina a cena, Daniel viu tudo isso acontecer e, claro, ficou completamente perplexo. E a pergunta que fica no ar é a mesma que ele deve ter se feito. Mas afinal, o que significa essa batalha toda, essa coisa de bestas, de chifres que quebram? Bom, a confusão de Daniel não ia durar para sempre. A ajuda já estava a caminho. E vinha na forma de um mensageiro celestial. Daniel estava super abalado, tentando de todo jeito entender o que tinha visto. E é aí que, na frente dele, aparece uma figura que parecia um homem. E uma voz começa a ecoar sobre as águas do rio. A voz dá uma ordem bem clara. Gabriel, explica para esse homem o significado da visão. Pronto. O intérprete tem um nome. É o anjo Gabriel, que foi enviado especialmente para decifrar esse enigma todo. E agora, com a chegada de Gabriel, o mistério finalmente começa a ser resolvido, sabe? Peça por peça. Gabriel não faz rodeios, ele vai direto ao ponto. Aquele carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, lembra? Ele representa os reis da Média e da Pérsia. Faz todo o sentido. Isso ilustra de forma brilhante a união desses 2 reinos, sendo que a Pérsia, o chifre mais alto, acabou se tornando a mais poderosa. Tá, e aquele bode super veloz que veio do oeste? Bom, ele simboliza o rei da Grécia. Era uma nova potência mundial que ia surgir, assim, com uma velocidade impressionante para conquistar o Império Medo-Persa. E a interpretação continua, é quase um mapa do futuro. Aquele chifre grandão do bode é o primeiro rei, o mais poderoso de todos. O chifre está quebrado. Isso simboliza a morte prematura desse rei, bem no auge do poder. E os 4 chifres que aparecem depois? Eles são 4 reinos menores que surgiram da divisão do império dele, mas claro, sem o mesmo poder unificado que o original tinha. Mas calma, que a profecia fica ainda mais profunda. Porque de um desses 4 reinos divididos, algo novo e bem sinistro vai surgir. O que Gabriel explica é que, de um desses 4 reinos, vai aparecer um chifre pequeno. Ele começa pequeno, mas vai crescendo de uma forma extraordinária e vai expandindo sua influência para o sul,
para o leste e também para a Terra Formosa, que muita gente interpreta como sendo a terra de Israel. Aí a profecia entra em detalhes sobre as características bem assustadoras desse novo rei. Primeiro, ele é descrito como um rei de semblante feroz, um mestre em intrigas e esquemas sinistros. O poder dele se mostra na destruição e ele mira tanto nos poderosos quanto no povo santo. Ele usa o engano para prosperar, para ter sucesso, e ele ainda ousa se levantar contra o que é sagrado, chegando a interromper sacrifícios e rituais diários. Mas olha só o final dele. Ele será quebrado, mas não por mão humana, o que indica, claro, uma intervenção divina. É uma visão gigantesca, né? Cobre séculos de história e agora Gabriel revela para quando essa mensagem toda realmente serve. Então, um período de tempo bem específico é mencionado: 2.300 tardes e manhãs. E é dito que, no final desse período, o santuário seria purificado, seria restaurado. É um número bem enigmático que, nossa, já foi motivo de muito, mas muito estudo e debate ao longo da história. E aí vem a instrução final para Daniel. Ele deve selar a visão. Mas por quê? Porque não era para a época dele. A mensagem era para dias muito distantes. Pense nisso. Daniel teve uma janela para um futuro que ele mesmo não ia viver para ver. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Essa visão deixou Daniel fisicamente doente, espantado por dias. É realmente impressionante tentar imaginar o peso disso, né? De receber um conhecimento tão profundo sobre o futuro, sobre a ascensão e a queda de impérios gigantescos, mas ao mesmo tempo saber que a compreensão total daquilo tudo pertence a uma era muito, muito além da sua. Qual será o peso de carregar uma mensagem que se sabe que não vai estar vivo para ver se cumprir?